Dalton, 1815. Poulain, 1818. Jean Martin, 1821. Castaing, 1823. Li esses nomes e lembranças lúgubres me voltaram. Dalton, o que cortou seu irmão em pedaços e que vagava à noite por Paris, jogando a cabeça numa fonte e o tronco em um esgoto. Poulain, o que assassinou a mulher. Jean Martin, o que atirou contra seu pai no momento em que o velho abriu uma janela. Castaing, o médico que envenenou seu amigo e que, assistindo-o nessa derradeira enfermidade provocada por ele próprio, no lugar de remédio dava-lhe mais veneno. E ao lado destes, Papavoine, o horrível louco que matava crianças a facadas na cabeça. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vim aqui falar para vocês desse livro do autor Victor Hugo, O Último Dia de um Condenado, né? Victor Hugo, ele nasceu em 1802, né? E ele foi deputado, foi ativista dos direitos humanos, né? E também escritor. Ele escreveu obras muito conhecidas, principalmente Os Miseráveis, que se tornou até musical, filme, série, enfim. Escreveu também O Corcunda de Notre Dame, como é mais popularmente conhecido, mas no verdadeiro nome é Nossa Senhora de Paris, né, que é o nome da igreja de Notre Dame de Paris, e Os Trabalhadores do Mar, né, que é uma obra menos conhecida dele, e esse último livro que é o que eu vou falar para vocês aqui e indicar como leitura, né? Além de romance, ele escreveu poesia, escreveu teatro, então ele era um escritor bem prolífico, né? Escreveu bastante coisa. Bom, esse livro conta o relato de uma pessoa, não tem o nome desse sujeito, né? Que está condenado à morte, né? O último dia de um condenado. O próprio título já nos dá a diretriz do que ele vai falar, né? Então ele vai narrar os últimos momentos, os últimos dias dessa pessoa, né? E nesse relato você vai encontrando as condições que são as celas, né? Como é que os presidiários são tratados nas prisões da França, né, do século XIX. Vai relatar os outros casos, como eu li no trecho aqui, de detentos, né? E você pode ver que nessa parte da leitura, o que acontece? Ele não deixa de falar sobre os crimes que essas pessoas cometeram, mas mesmo assim ele vai falar: o Estado não pode agir conforme o executor de um crime. Se uma pessoa matou outra pessoa, o Estado não pode ser também assassino e matar outra pessoa. Então essa é a tese principal do Victor Hugo nesse livro, né? Além disso, ele vai denunciar a burocracia dos presídios, né? De como funcionam os presídios. O sujeito não é um sujeito. A lei tem que ser cumprida, não importa quem seja. Então a pessoa vai morrer e não importa se ela é a mãe de alguém, ou pai de alguém, ou é o filho de uma outra pessoa, tem que ser cumprida e não tem que se analisar nada das circunstâncias, né? E aqui tem uma questão muito forte, que a lei na França dessa época, ela era tinha uma penalidade que era em cima do indivíduo, do corpo da pessoa, né? Que o Foucault vai falar mais tarde no Vigiar e Punir. Não é uma penalidade em que o sujeito sofre a sentença dele na mente dele, né? Que é o panóptico que o Foucault vai dizer. O sujeito é penalizado no corpo dele. Então, se ele matou, ele vai ser morto,
né? Então a lei vai ser inserida no próprio indivíduo, né? Aí com o que o Foucault mais tarde vai dizer, estou entrando em outro autor aqui, é que a lei vai ser humanizada, né? O indivíduo vai ser condenado, vai ter uma pena, só que ele vai pensar sobre o crime dele, né? Aqui, nessa época, o sujeito sofria o que ele causou, então a pena ia diretamente no corpo do indivíduo, né? Então esse daqui a gente começa a ter uma mudança a partir desse momento, né? Enfim, uma curiosidade sobre a vida do Vitor Hugo é que no final da vida dele ele virou espírita, porque ele perdeu uma filha dele, né? E nessa época estava muito em voga o espiritismo e ele acabou entrando nessa vertente religiosa e tudo mais, né? Outra curiosidade é que esse livrinho aqui vai influenciar muito o Dostoiévski quando ele escreve O Idiota. E lá tem uma passagem que é um cara, que na verdade lá é um personagem, mas na verdade é o próprio Dostoiévski. Ele é condenado à morte e no último momento ele é salvo pelo czar. Mas até ele ser salvo pelo czar, o que passou pela cabeça do indivíduo, né? Sabendo que a morte estava diante dele. Então essa obra influenciou muito essa passagem no livro Idiota do Dostoiévski. Vale muito a pena ler. É um livrinho curto, deve ter, deixa eu ver, 190 páginas arredondando. Vale muito, muito lê-lo, porque a escrita do Vitor Hugo é fenomenal. Vale a pena mesmo a leitura. Muito obrigado, boa leitura.